Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. É com grande alegria que nós estamos nessa noite do dia 18 de fevereiro de 2024, realizando mais um programa, O Farol. E nessa noite tão especial, essa noite pós-término aí das festividades do Carnaval, sabemos que espiritualmente falando é uma época intensa, né? Então, nesse momento, é importante nós estarmos reunidos para termos um momento edificante, um momento de reflexão, né? E para darmos início aí à nossa noite, convidamos a nossa trabalhadora, a nossa irmã Juliana Gomide. Boa noite, Juliana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana Cláudia, boa noite a todos que estão aí conosco. Mais esse programa aqui, né, nosso do Farol, nosso segundo programa aí do ano. Seja muito bem-vinda, Ju. E antes de convidarmos a nossa irmã Eliane, que vai fazer a prece, emanados do farol maior, que é Jesus, né? O nosso sublime mestre que ilumina a nossa jornada evolutiva. E agora, então, convidamos a nossa irmã Eliane para estar conosco. Cláudia, tudo bem? Tudo bem. Que bom estar aqui com você. Enquanto isso, voltou. E agora, né, com o coração cheio de alegria, né, nós convidamos, então, o nosso querido amigo Jorge Elahá. Seja muito bem-vindo, Jorge. Olá, boa noite, Ana Cláudia, boa noite, Juliana, boa noite, Eliane, um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite a todo o pessoal do chat que está aí se manifestando, boa noite, Bárbara Lima, e boa noite a todos os demais companheiros que, não só agora, mas no futuro, possam vir a acessar esse nosso programa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para os que assistirão isso mais tarde. Perdão, gente. Agradecemos aí a todos que estão presentes e vamos convidar a nossa irmã Eliana de Mello, que ela é trabalhadora aqui da casa, frequentadora, assídua aqui conosco, para fazer a prece inicial aqui, dando a abertura ao nosso programa. Obrigada. Então, a nossa prece. Agradecemos muito a Deus por nos permitir a oportunidade de participarmos na seara de luz, da qual Jesus é nosso mestre, guia da humanidade. Pedimos as vossas bênçãos, proteção, fortalecendo os corações desta casa abençoada, mas também por todos os nossos irmãos que neste momento se encontram em dores e... Agradecemos aí a participação da nossa irmã Eliane. A gente sabe que essas coisas acontecem, né, ao vivo, né? Isso sempre é passível de acontecer, mas a gente vai estar contigo aí na hora que terminarmos aqui o programa, né? E vamos encerrar aí com chave de ouro contigo. Muito obrigada, viu, Eliane? E agora passamos a palavra à Ana Cláudia para dar prosseguimento aí ao nosso programa. Então é isso. E agradecemos aí, né, o início da prece, que foi tão bonito, e ao final, então, nós encerraremos com a prece também, sempre, né? E é com grande entusiasmo que nós apresentamos o nosso convidado ilustre da noite, nosso irmão Jorge Elahá, figura de renome no movimento espírita, trabalhador incansável, apresenta atualmente o programa Pinga Fogo, que originalmente recebia o querido Chico Xavier como convidado ilustre. Atualmente trabalha na Federação Espírita de Rondônia e do Centro Espírita Recanto da Prece, em Curitiba. Hoje ele nos brindará com reflexões sobre o tema Dores Perispirituais, um assunto de vital importância em tempos
em que as dores do mundo ecoam em nossas almas. Jorge, fique muito à vontade, a palavra é sua, tá? E, né, pela orientação do próprio Jorge, né, nós vamos ter uma espécie de bate-papo, então convidamos a todos os nossos irmãos que nos acompanham no chat para que possam interagir conosco, para que possam mandar mensagens, suas perguntas, seus questionamentos. Então, Jorge, a palavra é sua. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Ó, o nosso assunto hoje é sobre dores perispirituais. Mas aí tem alguma coisa que é importante. A gente, às vezes, não tem uma noção muito clara do que seja o próprio perispírito. Então, vamos dar um passeio rapidinho por esses conceitos para que a gente consiga se apropriar de maneira mais efetiva dessas ideias. E aí, o que eu estiver falando que não ficar claro aí, Juliana, aí, Eliana, e também Ana, o que vocês acharem que não ficou claro, vocês interrompam aí, olha, não ficou legal, às vezes a gente se confunde, é para falar a palavra A, fala B, e aí, não, você errou aí, isso é verdade, volta, corrige. E o pessoal do chat, se quiser aproveitar para fazer perguntas sobre o tema, a gente já vai aproveitando, já vai tratando. O que acontece conosco, Jorge, na verdade? Só um instantinho que a gente vai dar uma mensagem aqui. Que às vezes a gente ouve tanto falar em nós, né? Qual é a diferença do espírito para o pré-espírito, né? E tudo mais. Então, faça suas perguntas sim, e vocês já vão estar participando aí. Agradecemos a todos. E, Eliane, agradecemos a você. A gente retorna contigo, tá? Ao final aí do programa, a gente retorna com você. Muito obrigada, viu? Agora pode ficar à vontade. O que acontece conosco muitas vezes? A gente tem uma tendência, e isso é muito compreensível, porque nossa percepção da vida espiritual é muito pequena. Nós habitamos um corpo que é um corpo que tem poucas percepções espirituais. Algumas pessoas que são mais médiums, boa noite, Bárbara. Pessoas que são mais médiums, elas sentem mais a percepção do mundo espiritual que nos rodeia. Mas a maioria da humanidade não percebe direito isso. Então, qual é a tendência da criatura humana? A tendência da criatura humana é ela olhar no espelho e achar que ela é aquilo que ela vê no espelho. Então, a pessoa se vê e diz assim, eu sou o que o espelho mostra. E isso é uma grande ilusão. Nós não somos, na verdade, o que o espelho mostra para nós. A nossa verdadeira essência, aquilo que nós somos, de fato, o espelho não revela para nós. A gente só está vendo uma casca. Porque, assim, o que verdadeiramente pensa, o que verdadeiramente tem vontade, o que tem querer, o que verdadeiramente tem consciência da sua própria existência, não é o corpo. Não é o corpo. O que tem consciência de si mesmo, o que tem a individualidade, a vontade, a personalidade, não é o corpo, é o espírito. Nós tivemos um padre do século XVIII no Brasil, o padre Antônio Vieira. E ele era um personagem muito interessante, porque ele teve discursos maravilhosos. E um dos discursos que o padre Antônio Vieira fez, ele disse uma vez assim, queres saber o que é a alma? Observa o corpo sem ela. Então, você quer saber o que é a alma? Olha para o corpo sem ela. Tudo que faltar no corpo quando está morto é a alma. Então, nesse momento, quem está pensando, quem está articulando o pensamento, não é verdadeiramente o corpo que eu habito. Sou eu na essência. Assim como nenhum de nós que está aqui é a imagem que aparece diante dos meus olhos físicos. Nós somos outra coisa. Nós somos um ser espiritual, que é indestrutível, que é imortal. Essa é que é a nossa realidade. E segundo aquilo que a doutrina espírita nos coloca, nós somos, na verdade,
formado de 3 partes fundamentais. 3 partes fundamentais. Que hoje eu vou dizer que são 5. Mas vamos começar falando que elas são 3. Nós temos 3 partes fundamentais. Todo mundo sabe o que é isso aqui. Isso aqui é uma caneta esferográfica, certo? Caneta esferográfica. Muito bem. Pergunto para você, Juliana, para que serve uma caneta? Para que serve? Olha, para escrever, né? Escrever. Muito Usa para bem. escrever. Para escrever. Muito bem. A função essencial de uma caneta é escrever. Caneta que não escreve não está com nada. Caneta é para escrever. Mas uma caneta, ela é composta também de 3 partes. Ela tem uma primeira parte, e eu vou tirar aqui para a gente ver, olha lá. Ela tem essa primeira parte aqui, ó, que é uma parte externa. Eu pergunto para você, é com isso aqui que a gente escreve? É com isso? Não, Ou não, é com essa essa... parte é rígida, Não, né? essa parte aqui é onde que escreve, né? Então, isso aqui não é a parte essencial do ser humano. É a parte. E essa parte, ela é dura, olha. Ela é dura. Se eu forçar, vai quebrar. Ela não se modela com facilidade. O meu querer não modela essa peça. Essa peça aqui, na verdade, ela serve para encapsular a verdadeira função da caneta. Então, aqui está a caneta montadinha, tá vendo? E essa peça externa é para guardar o que tem dentro. Essa parte aqui, externa, ela se modelou em cima dessa parte de dentro. Foi esta parte de dentro, a chamada carga da caneta, que modelou essa aqui. Se essa carga ela fosse maior, certamente esta caneta também seria maior para conter a carga. Se essa carga fosse mais grossa, esse corpo da caneta também seria mais grosso. Por quê? Porque a parte externa da caneta ela obedece à forma que a carga tem. A carga é que define como é que a parte externa da caneta se expressa. Numa comparação grosseira, essa parte externa aqui, ó, dura da caneta, eu posso dizer que é o corpo físico. Quando vem a hora da morte, o que vai acontecer conosco? Nós, quando estamos encarnados, como estamos agora, nós 4 aqui que aparecemos no vídeo, nós temos 3 partes. Quando vem o momento da morte, a gente retira essa parte mais grosseira, essa aqui, que vai ser sepultado. Morreu. Desencarnado, nós só temos essas 2 partes. Eu estou vendo uma, né? Mas aqui tem 2. Porque tem a carga e dentro da carga tem a tinta. A carga, ela é flexível, tá vendo? A carga obedece o meu pensamento e a minha vontade. Eu quero que ela desça, eu quero que ela suba, eu quero que ela entorte. Então, nós temos um corpo que é um corpo duro, que é o corpo material, que é esse que a gente está habitando. Quando a gente desencarna, nós ainda ficamos com um segundo corpo, que é um corpo maleável, um corpo moldável. Esse corpo, a doutrina espírita chama de perispírito, mas isso não é uma invenção espírita. A ideia de corpo espiritual, ó, ela é tão antiga como o próprio homem. Desde as religiões mais antigas já se falava da existência desse elemento, que é moldável, que tem uma forma diferente, de acordo com a vontade. E ele modela o corpo físico. Muito bem. O perispírito, ele, na verdade, é uma coisa importante na caneta. Mas eu pergunto, é essa carga que é a parte mais importante da caneta? É a carga dela, isso aqui? É esse plástico aqui, que é o mais importante? É isso que faz a caneta funcionar? Não é. A parte mais importante é a tinta que está aqui dentro, olha. Esse negócio aqui é a essência. Essa é a essência. Isso é o mais importante. E eu pergunto para você, Juliana,
qual é a forma que a tinta tem? Qual é a forma da tinta? Ela é etérea, né? Ela é líquida, né? Ela Não, vai não obedecer tem forma, ela vai obedecer isso. Vai obedecer o pé a forma que a espírito. O pé carga lhe espírito. der. Assim também, o perispírito, ele é uma parte moldável. E a essência nossa é como fosse a tinta da caneta, não tem forma. Então, nós verdadeiramente não temos forma. Isso é muito doido. Nós não temos forma, nós somos uma centelha, nós somos uma luz. Isso parece uma novidade grande, mas não é. Se nós pegarmos o livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, primeiro capítulo da Bíblia, lá diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se é a imagem e semelhança de Deus, e Deus não tem perna, olho, boca e braço, então eu também não tenho. Nós fizemos ao contrário, Ana. Nós, em vez de dizermos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e tomarmos Deus como referência para entender o que somos, nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. Nós dissemos assim: ah, é? Quer dizer que é igual? É. Então Deus tem olho. Então Deus tem perna. E foi aí que a gente criou esse Deus antropomórfico. Se nós fizéssemos o sentido correto da frase, nós teríamos descoberto lá atrás que somos luz, que somos uma centelha. Que assim como Deus é imaterial, assim como Deus não é uma forma específica, ele não tem forma, nós também não temos. Nós somos simplesmente luz. Não tem a ver com a forma física, não é, Jorge? Não é lindo isso? Nós somos luz. Nós somos luz. Isso é espetacular, porque eu consigo entender de maneira diferente agora o sentido mais profundo. Vós sois a luz do mundo. Sim, nós somos luz. Só que essa luz, que não tem forma, ela cria em torno dela um campo magnético que envolve essa luz. E essa luz passa a ter uma forma. Esse campo magnético que está em volta da luz e que lhe dá forma é que a gente chama de perispírito. Então, o perispírito é, na verdade, a expressão daquilo que o espírito crê sobre si mesmo. Então, eu vou dizer o seguinte: o ser humano é formado de 3 partes. 1, 2, 3. Vou falar que são 3, mas depois eu vou fazer que elas são 5. A primeira, a parte mais grosseira que a gente tem, o corpo físico. Essa é uma parte nossa. Enquanto estamos encarnados, nós temos essa parte. Temos uma segunda parte. O primeiro, o corpo. A segunda, o perispírito, que é esse campo magnético que envolve o espírito. E temos uma terceira, que é a nossa essência, que é o espírito. Embora a gente fale que o ser humano tem 3 partes, hoje a doutrina espírita fala de 5. A gente consegue encontrar na literatura espírita 5 expressões daquilo que seja a criatura humana. Então vamos lá, as 5 quais são? Nós temos o corpo, que é esse que a gente conhece muito bem, e temos o perispírito. Entre esses 2, nós temos um corpo chamado duplo etéreo. O duplo etérico, ele é, na verdade, pertencente ao corpo físico, ele não pertence ao mundo espiritual. É um conjunto de energias que pertencem ao corpo vivo. Quando as pessoas falam de aura, fulano viu a aura. O que a gente vê? A aura é a emanação das energias que o corpo físico tem por estar vivo.
Na hora que o corpo está vivo, ele está com aura, ele tem uma aura em torno dele, que é o duplo etérico. Na hora que acontece a morte, essas energias desaparecem e o corpo perde a luz, ele fica opaco. Mas o corpo vivo, ele tem essa luminosidade fruto do fluido vital que está nele, o fluido de vida. Por isso que quando a gente morre, o duplo etérico desaparece, porque a gente vai vivendo, vai queimando essa energia. As energias que a gente possui da vida física, boa noite, Dolores, as energias da vida física são, na verdade, as energias do corpo que está vivo. Então, isso faz o duplo etérico. Inclusive, até no livro de André Luiz fala, no livro, acho que é Missionários da Luz, que tem um sujeito que durante a noite ele desdobra, e quando ele desdobra, ele leva o duplo etérico com ele, ele fica todo tonto, sem lucidez. Aí o mentor diz, não, o duplo etérico é do corpo, volte e deixe no corpo. Aí ele volta, se encaixa, aí ele sai a segunda vez, e aquelas energias do duplo etérico ficam no corpo. Aí ele se desembaraça com velocidade e aí vai embora, porque ele fica meio grogue por conta das energias daquilo que a gente poderia ter do corpo físico e que a gente levou para o mundo espiritual. Olha, a Cristina Veronese está fazendo aqui uma colocação de que o perispírito é a expressão direta da alma. É uma definição, Cristina, é uma definição. Mas eu vou dar uma outra que talvez ajude a ver quem é a expressão direta da alma. Por quê? Porque são 5, ó. Eu tenho o corpo físico, o duplo etérico, que pertence ao mundo físico. Esse cara pertence ao mundo orgânico. Quando a gente desencarna, isso não vai conosco. São energias vitais que pertencem ao planeta. Quem já leu o livro Obreiros da Vida Eterna, no desencarne de Dimas, que ele vai para o cemitério, não tem uma hora que os mentores dissipam umas energias que ficaram no corpo, são os resíduos do duplo etérico, que as entidades do mundo espiritual ficam loucas por ele, porque elas se nutrem dessa energia que se parece para eles como a droga do mundo físico. Eles adoram essas energias, porque eles se sentem vivos, vitais, como se eles estivessem ainda encarnados. Eles têm uma sensação muito orgânica quando eles se apropriam dessa substância. Por isso que ela é caçada no mundo espiritual. Por isso que tem os chamados vampiros espirituais, eles estão atrás das energias vitais que compõem o duplo etérico. Então, aqui eu tenho esses 2 elementos. O terceiro elemento, aqui, o perispírito. O espírito está aqui, tá? Mas entre o espírito e o perispírito tem um elemento aqui no meio, tem um corpo aqui no meio. E aí, Cristina, talvez esse corpo que eu vou falar agora possa se apropriar melhor desse conceito que você deu de ser a expressão direta do espírito. André Luiz é que trata desse elemento que fica entre o perispírito e o espírito. Chama-se corpo mental. Ele é um corpo, mas ele não existe de fato. Ele é uma ideia. O corpo mental é a crença que eu tenho sobre mim mesmo, a imagem que eu faço daquilo que eu sou. Quando eu tenho dentro da minha mente uma imagem do que eu sou, eu crio dentro da minha mente uma imagem daquilo que eu penso que eu sou. Então, por que um determinado espírito se apresenta jovem e o outro se apresenta velho? Por que um se apresenta sem perna e o outro se apresenta com as 2 pernas? Por que eu tenho mulheres e homens no mundo espiritual se o espírito não tem sexo? Por que alguns se apresentam com formas animalescas ou deformadas ou doentes e outros se encontram saudáveis? Por que uns estão opacos e outros estão luminosos? Essas diferenças na apresentação dos espíritos têm tudo a ver com o corpo mental. O corpo mental é o seguinte:
é o que eu penso de mim mesmo e que reside apenas na minha cabeça. A gente, quando bate uma foto, a gente não olha e diz assim, essa foto aqui eu não fiquei bem. Eu fiquei gorda nessa foto. Apaga e vamos fazer de novo. Como é que eu posso saber se eu estou gordo ou gorda se eu nunca me vi de fora? Não, eu fiquei velho. Não, eu fiquei... Por quê? Porque eu tenho uma imagem de mim mesmo dentro da minha cabeça. Eu tenho uma crença do que é que eu sou dentro do meu próprio ser. Então, é em cima dessa imagem que eu tenho de mim mesmo que eu olho para a foto e digo, essa aqui não está... Ah, essa está ótima. Vou guardar por 20 anos essa foto, que ela ficou boa, vou colocar em tudo que é documento meu. Então, isso é o quê? Eu tenho uma ideia de mim próprio, é o meu corpo mental, e ele é que modela o perispírito. Então, vamos lá. Quem modela o corpo mental? O espírito. O espírito que crê de si mesmo alguma forma de se apresentar, modela no corpo mental. O corpo mental modela o perispírito. E o perispírito, quando a gente vai reencarnar, ele vai se inserir junto com o material genético, impondo determinadas características de modelagem do corpo físico. Um vai modelando o outro. Então, são 5 elementos, tá? Espírito, corpo mental, perispírito, duplo etérico, corpo físico. E aí, Cristina, quando você fala o perispírito é a expressão direta da alma, eu acho que fica mais legal se for o corpo mental. Porque o corpo mental é, sim, a expressão direta daquilo que o espírito pensa sobre si mesmo. O que o espírito pensa de si, ele imagina na mente. E a mente, automaticamente, modela o perispírito do jeitinho que está. Se eu acho que eu sou um espírito sem perna, o perispírito vai ficar sem perna. Porque eu creio que eu sou sem perna. Se eu sou uma pessoa que tenho a crença de que eu sou cego, aí eu vou ficar cego. Vamos ver aqui. Bárbara pergunta, é do duplo etérico que são extraídas energias para a realização de algumas atividades espirituais? Aí ela fala do ectoplasma. Olha, não é do duplo etérico, ela é do corpo físico mesmo. Das mitocôndrias, dentro das células, dentro do citoplasma das células, existem as mitocôndrias, que são as usinas de energia que o corpo físico possui. E ela produz uma substância chamada trifosfato de adenosina. O ectoplasma ele é formado fundamentalmente por excreção desse trifosfato de adenosina. Só que isso está interligado com a vitalidade do corpo, ou seja, pessoas que têm muita vitalidade automaticamente têm grande produção de ectoplasma. Na medida em que eu não tenho mais vitalidade, já está aparecendo comigo já com 100 anos, automaticamente essa pessoa já não tem mais tanta energia, eu não tenho mais como fazer materializações tão pujantes. Se você perceber, os médiuns de materialização que a gente teve, eles eram razoavelmente jovens, né? Alguns eram adolescentes até. Mas você não tem uma pessoa idosa que já tenha o fluido vital bastante já consumido, já está desgastado para fazer materializações. Mas essa energia ela vem lá das mitocôndrias, tá bem? É aí que as coisas vão funcionar. Tem uma ligação indireta, tá bom, Bárbara? Muito bom. Então, vamos em frente. Tá confuso o que eu estou falando, Ana? Não. Não, tá ótimo. Tá muito claro e didático. Tá muito claro? Então, muito bem. Então, o perispírito, que é... Aqui a Marilda está falando que ele é o modelo organizador biológico. Bota aí a fala da Marilda. Oi, Marilda, como está você? Como vai, Yuri? Olha só,
Sim, o perispírito ele é o modelo organizador biológico. Só que essa expressão que chama o perispírito de modelo organizador biológico é muito própria na embriogênese, ou seja, quando o bebê vai se formar. Porque a gente vai receber o material genético de nosso pai e de nossa mãe, e o perispírito vai se assentar sobre o material genético recebido. Na hora que esse perispírito se assenta sobre o material genético, ele leva as energias dele. Se ele tiver perturbações, essas perturbações vão interferir na reprodução celular. Aí você pode ter uma malformação congênita, você pode ter um indivíduo que pode nascer com algum tipo de sequela, e ele é o organizador biológico. Por quê? Pensa só, olha que louco isso. Eu gostaria muito de tentar conseguir entender isso, e saber como é que o materialismo explica. Você tem uma célula ovo, eu disse uma, só tem um óvulo e um espermatozoide que se juntaram, e fizeram uma célula ovo que é minúscula. Aí essa célula ovo começa a se dividir, para cá, se divide. Num certo momento da divisão celular, uma célula levanta o braço e diz assim, gente, eu vou ser a coluna vertebral, hein? Anota aí que eu vou ser a coluna vertebral. Aí tem um cara que anota, ok, beleza, já temos coluna vertebral, quem vai ser o coração? Aí eu vou ser o coração. Beleza? Então já temos coração, coluna. Quem vai ser? Eu quero ser o coração. Não, não dá porque já tem um coração. Pode ser pulmão. Você não quer ser um pulmão? Pulmão, cara. O coração está ocupado, a vaga. Tá bom, vou ser o coração, vou ser o pulmão. Aí vai ser o pulmão. Tem uma outra vaga de pulmão. O que define isso, hein, se é uma célula só? Como é que uma célula vai se dividindo e faz o corpo inteiro? Faz 5 dedos na mão, ó, faz unha em cada dedo. É um negócio muito doido. Aí, e ninguém teima, né? Eu vou ser a pele. Tá bom, então eu vou ser um olho. Essa definição, aí é que está o modelo organizador biológico. É o cara que vai nortear o mecanismo da reprodução das células para permitir o surgimento de um corpo inteiro com condição de expressão do espírito. É muito doido isso, sabe? É muito doido. E aí, só para terminar essa questão aí, é o seguinte, existe uma situação da biologia na qual o óvulo se encontra com o espermatozoide, óvulo e espermatozoide se encontraram, fez o ovo. Este ovo, evidentemente, vai começar a se multiplicar. Como todo ovo. Opa, está na hora, vai se multiplicando. Mas vamos admitir que o espírito não chegou para nortear a divisão celular. Não tem ninguém com aquela prancheta para dizer. Isso foi só para dar emoção. Com certeza. Emoção. Então, imagina que o ovo e o óvulo se encontrou com o espermatozoide, Marilda, formou um ovo, mas o espírito não se assentou, ou seja, houve a fecundação, mas não houve a concepção, que é a conexão do espírito com o corpo físico. Essa célula vai se reproduzir, ela vai se multiplicar normalmente, ela vai... Só que cadê o cara com a prancheta para dizer assim, quem é o coração? Atenção, atenção, ossos, todo mundo presta atenção, vamos começar a... Não tem ninguém para organizar. Como não tem ninguém, as células se multiplicam desordenadamente. Não existe o modelo organizador biológico. Qual é o resultado disso, segundo a biologia? Vai gerar um processo de gravidez chamado mola hidatiforme. É feio para burro. É uma massa de carne que não é nada, é um bolo de carne. Hoje, atualmente, na geração de vocês, nenhuma mulher mais ela dá à luz a uma mola hidatiforme, porque na hora que ela vai fazer ultrassom, o médico vai passar o mouse, mouse não, né? Vai passar lá no seu nome, para fazer a ultrassom, não vai ter coração batendo.
não tem forma humana. É uma bola de carne que se multiplica. É carne só. Uma massa feia. Se olhar na internet, vamos ver, é bem feio. Hidatiforme com H. Mola hidatiforme. E aí, quando o médico vê que não tem coração, ele diz, olha, vai ter que tirar a criança. Isso aí não é uma criança, é só uma bola de carne, isso não é nada. Vai ter que tirar. Não vai nascer. Mas na minha geração, quando não tinha ainda ultrassom, a mulher dava à luz a uma mola hidatiforme. Paria aquela bola de carne e depois ela não tinha criança nenhuma. Muito ruim. É um luto muito amargo, o luto da mola. E aí nós temos exatamente pela falta do organizador biológico, tá? Esse organizador biológico que estava sendo lembrado aqui é que tinha a importância desse aspecto aí que a Marilda lembrou. Muito bem. Está claro até este momento? Podemos passar para frente, Raíssa? Vamos passar? Então vamos avançar. Quando nós estamos na vida física, quando nós estamos vivendo como a gente vive, a gente não faz nenhuma coisa errada. Porque ninguém faz o que é errado. A gente só faz o que acha certo. A gente não faz coisa errada. Não, mas ele merecia mesmo. Eu vou ter que fazer... Não, minha sogra... jamais, meu filho. Então, a gente toma decisões porque a gente se justifica que está certo e vai empurrando com a barriga a vida, achando que a gente está sempre correto. E quando a consciência nos cobra, a gente... Ixi, não gosto nem de lembrar disso. Ai, meu Deus. Tira da minha cabeça esse negócio. Por quê? Porque nós não queremos acessar determinadas experiências que nos foram experiências desagradáveis. Muito bem. Quando vem a hora da desencarnação, muita coisa muda na nossa vida. A gente não vai mudar instantaneamente. A morte, ela não é uma virada de chave assim. Que a pessoa morreu e, puf, se transformou. Espírito não é milho de pipoca. Milho de pipoca é que você deixa, ele vai fritando, 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 e de repente ele, puf, se transforma de uma vez. Não é. Espírito é como uma flor que vai se abrindo bem devagarinho, como uma fruta que amadurece, como um sol que nasce, como a noite que chega, como a manhã que se aproxima. É um processo extremamente natural no qual o indivíduo vai progressivamente fazendo mudanças que não são instantâneas. Então, não dá para a gente imaginar que depois que a gente desencarna, a gente vai imediatamente ser outra pessoa. Não vai. Se a gente desencarnasse e virasse outra pessoa instantaneamente, não existia obsessão. O que é a obsessão? É uma pessoa que foi para o lado de lá, mas continua achando que está certo, fazendo errado. Então, ela vai continuar odiando, continuar com raiva, ela vai continuar com mágoa, às vezes querendo perseguir. Isso é comum na nossa história. Por quê? Porque a morte não tem o condão de transformar os indivíduos de maneira instantânea, mas vai transformar. Nós vamos tomando consciência progressivamente da nossa pequenez. Quando a gente vai se dando conta das besteiras que fez, o mecanismo da própria consciência vai sendo acionado e nós vamos promovendo em nós um processo de autopunição. Esse é um dos capítulos mais bonitos da doutrina espírita, a justiça divina. Fala a doutrina espírita que a justiça divina nunca falha. Ela nunca erra. Aí a gente fica assim, será que não? Tanta gente para Deus tomar conta, ele vai acertar em todo mundo? Ainda mais que o universo é infinito, como é que ele vai dar conta de acertar direitinho a pena de cada um? Ele tem que ser muito bom para acertar direitinho, não cometer nenhum erro. Como é que pode a justiça divina
ser perfeito se existe 1 trilhão de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas e mais não sei nem como é que fala, de planetas. Meu pai do céu, é um negócio absurdo. Não tem como. Como é que Deus não erra? Porque ele colocou a lei dele dentro de nós. A lei está dentro da gente. Não existe o anjo anotador. Não existe o espírito que vai chegar e vai dizer, ó, senta aqui que eu quero te dizer, você, hein? Você é uma vergonha para nós. Você é uma coisa horrorosa. Porque você fez isso. Isso não está na lei divina. A lei divina não tem espíritos julgadores. E eu tenho certeza que vocês vão dizer, mas eu já vi em obra espírita julgamento no mundo espiritual. E tem, sabia? Eu estou dizendo que Deus não faz, mas tem, né? Então, qual é a lógica? É que todos os julgamentos no mundo espiritual não são feitos pela vontade de Deus. A lei de Deus não estabelece julgamentos e condenações. Se você encontrar alguma página espírita onde exista um tribunal que julga, que condena, que prende, não faz parte da lei de Deus. Pertence a grupos de espíritos profundamente perturbados que se vestem na condição de serem juízes, mas em verdade não o são, e estabelecem processos de julgamento sobre as criaturas humanas. Mas eles não são expressões da vontade de Deus. Deus não tem juízes no mundo espiritual. E como é que sua justiça não falha? Porque a lei de Deus está dentro da nossa consciência. Eu carrego dentro de mim a minha sentença de absolvição ou de condenação. Então, o que vai acontecer, Eliana? O espírito, à medida que ele se esclarece, ele vai compreendendo a sua culpa. E isso é lindo, sabe por quê? Porque quanto mais esclarecido é o espírito, maior é a compreensão dele do certo e do errado, mais ele se cobra, mais ele vai se cobrar. Então, quanto mais eu aprendo, mais a minha consciência dilata. Então, mais cobrança eu faço sobre mim mesmo. Eu estabeleço um processo de vigilância e de inaceitação, de cobrança sobre mim mesmo, muito mais severo, na medida em que eu vou tendo mais esclarecimento. Questão 637 de O Livro dos Espíritos, tem um comentário de Allan Kardec no último parágrafo dela, sei lá no finalzinho, que diz assim: por esse motivo, é mais culpado o homem civilizado que comete uma simples injustiça do que o selvagem que se entrega a seus instintos. O selvagem que se entrega a seus instintos, ou seja, o espírito ainda iniciante, saindo da infância espiritual, que não tem muita compreensão da lei de causa e efeito, ele se cobra menos do que ele faz do que o homem civilizado, que com a compreensão que tem, já deveria ter uma conduta melhor. Então, a cobrança, o processo de julgamento no mundo espiritual, ele é todo interno. Os juízes estão todos dentro de nós. E como Deus estabeleceu sua lei dentro de nós, quanto mais se sabe, mais nos sentimos chamados para corrigir as nossas vidas. É isso que justifica. Nesse aspecto, nós podemos lembrar muito de Judas, né? A cobrança não é de fora, né? Os dedos apontados, o que mais lhe dói, né? Não são a cobrança, o julgamento externo, mas a culpa que ele sente, né? A dor que ele sente. E você tem dois personagens aí. Você tem Pedro e tem Judas. Os dois caíram. Um caiu e se levantou. E o outro não suportou o peso da culpa. Então depende muito da condição, da compreensão espiritual. E Jesus dizia: a quem muito será dado, muito será cobrado. Mas ele não disse que vai cobrar, já que vocês viram. Não está dito assim: a quem muito será dado, Deus vai cobrar desesperadamente. Não. A quem muito será dado, muito será cobrado. Quem vai cobrar?
Eu mesmo. E eu conheço pessoas assim, eu não quero conhecer doutrina espírita, tá doido? Porque quanto mais eu sei, mais eu me cobro. Não, prefiro ficar burro, né? Eu não quero nem ler livro espírita, porque eu não sabendo, depois eu não vou me cobrar. É uma ingenuidade isso. Porque é verdade que a gente, quando se aproxima desse conhecimento espiritual, a gente se sente mais cobrado. É verdade. Não posso dizer que não. Não. É verdade, vai se sentir mais cobrado. Mas o que é que você prefere? Andar na escuridão ou na luz? Você tem que chegar a um determinado lugar. Você prefere ir às apalpadelas, apalpando a parede, tentando descobrir o caminho, ou você prefere ter visão para caminhar mais depressa? Só que, se você aproveitar do conhecimento e explorar os outros, você é mais cobrado. Mas vale a pena. Vale muito, 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 muito mais a pena o conhecimento do que a cobrança. Porque a gente só vai ser cobrado se errar. E eu tenho muito mais condição de acertar. Eu vou só dar um exemplo. Você tem uma família difícil, filho problemático, um esposo amargo, uma mãe difícil, narcisista, um pai extremamente displicente, uma sogra... Eu nem vou definir a sogra, só uma sogra já é suficiente. E uma sogra. Então, se você tem esse quadro de pessoas, vou já abordar, Márcio, assim que eu fechar esse raciocínio aí, eu vou já pegar a sua pergunta. E aí, quando essa pessoa vive nessa família problemática demais, aí ela não conhece reencarnação. Esse rapaz, eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer. Vou botar meu filho para fora de casa, vou me separar do meu marido, vou botar minha mãe no asilo, meu pai eu vou internar no manicômio, e vou viver em paz, vou viver em paz. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento espiritual. Mas se eu tiver conhecimento espiritual, eu digo, não posso fazer isso. Ruim com eles, pior sem ele. Não posso abandonar meu filho. Como é que eu vou jogar minha mãe no manicômio? Posso fazer isso? Tá certo. E aí, quando você tem conhecimento espiritual, é tirar a venda dos nossos olhos, consegue fazer com mais acerto. E, evidentemente, quando você tropeça, você acaba sendo cobrado mais. Mas o que você acerta de saber, meu Deus, o que a vida da gente se transforma com o conhecimento espiritual é um absurdo. Então, vale muito a pena conhecer para acertar mais, ainda que haja mais cobrança. Mas o que a gente consegue fazer numa encarnação com o conhecimento espiritual é um absurdo em termos de progresso, é uma coisa espetacular. Se eu souber aproveitar todo o conhecimento espiritual para imprimir na minha vida um proceder coerente com aquilo que eu acredito. Cadê a pergunta do Márcio? Márcio Oliveira, vamos lá, meu querido. Vamos ver o que temos. Tenho um amigo que levou uma vida desregrada, sujeita a vícios, hoje recuperado. É trabalhador da doutrina espírita. Isso pode aliviar os problemas no perispírito decorrente dessas condutas? Ah, com certeza. Nós ainda não chegamos lá, mas eu vou dar um spoiler, tá? Olha só. O que eu vou fazer para explicar isso, meu Deus? Vou tentar explicar. Vamos lá. Imagina que o seu amigo, quando ele era jovem, ele fez todo tipo de excesso. Ele se drogou, e pela droga ele roubou, ele mentiu, ele enganou, ele roubou coisas de casa para vender, ele fez muita coisa errada. Ele enganou mulheres, ele agrediu pessoas na rua, ele fez muita bobagem. Ele estava bem aqui espiritualmente quando a gente deveria estar lá em cima, ele está aqui embaixo, essa posição aqui embaixo. Só que ao longo da vida ele veio caminhando e ele foi conhecendo a doutrina espírita. E isso foi transformando a vida dele. Foi mudando. Ele foi se transformando. Ele foi criando novas ideias, novos valores, novas formas de viver. E hoje ele tem um padrão de vida bem aqui, ó. Ele se transformou e hoje ele está numa nova condição espiritual. Ele não está lá em cima, ele está um pouquinho abaixo do que deveria estar.
Aí eu pergunto para você, se ele está nessa posição aqui, a lei de causa e efeito precisa corrigi-lo no que está faltando. Então, a lei de causa e efeito vai ter que dar para ele uma experiência aqui, ó, para dar a ele o aprendizado que está faltando. Por quê? Porque ele está precisando corrigir esse pedacinho aqui, ó, meio dedo, é o que está faltando para ele. Então, ele vai ter algumas experiências que ele já fez uma caminhada, então ele já está muito avançado em relação ao que ele estava antes. Agora eu vou pegar uma segunda pessoa, o amigo dele. Ele tinha um amigo que também se drogava junto com ele. Esse amigo que se drogava junto, continuou se drogando. A oportunidade de sair do vício apareceu, ele não aproveitou, ele continua, aí ele entrou no crime. Hoje ele está no crime, matando, destruindo famílias, numa crueldade que não tem tamanho e empurrando mais pessoas para o vício. Onde está ele hoje? Hoje ele está nesta posição, que é muito parecida com a que ele estava lá atrás, quando ele era jovem. Ele praticamente não fez nenhum progresso nesse aprendizado desta existência. A lei de causa e efeito precisa levá-lo para cá para cima. Então, o quanto ela precisa fazer? Ela vai ter que trabalhar com quase um palmo de experiências. Então, para este segundo caso, experiências muito mais difíceis, mais duras, para acordar o espírito. Se o espírito ele aproveita a encarnação e se transforma, tudo que fazemos a nosso benefício já vai contando para a nossa mudança interior. E tudo que eu não faço retarda o mecanismo de crescimento que a gente teria para realizar. Portanto, é essa a grande vantagem do entendimento espírita, porque um benefício nunca se perde. Se eu já vou para o inferno, então agora eu já vou me jogar de cabeça. Não, para a doutrina espírita, não tem inferno. Tudo que eu faço, não vou mudar, eu fiz besteira, mas hoje eu não faço mais, eu tinha essa ideia, não tenho mais. O que o seu amigo está fazendo é fantástico. Ele, Márcio, é um vencedor. Você pensa que é fácil deixar uma drogadição? Você pensa que é fácil abandonar a condição de ser um adicto? É um esforço descomunal que você precisa fazer para voltar e dizer, eu quero fazer uma nova vida. As tendências que nos puxam, os processos obsessivos, a química do organismo, os hábitos que a gente criou, seu amigo é um vencedor extraordinário. Você conseguir avançar, ainda que ele tenha algumas dificuldades hoje, já caminhou. E quanto mais ele se equilibra, quanto mais ele se dedica a esse processo de ruptura e de mudança, tanto menor será o esforço que a lei terá que fazer para levá-lo para a condição que seria esperada no progresso que a gente precisa fazer. Ok? Tem uma pergunta da Marilda aqui. Poderia falar A Regina até já tinha comentado lá antes um pouquinho também para a mesma questão. Muito bem. Então, daqui a pouco, no próximo bloco, não vou falar disso agora não, porque esse é o assunto para falar. E eu ainda não falei. Ainda não falei. Então, vamos lá. Tem mais alguma coisa? Posso seguir? Pode, mas é que o papo tá tão bom, sabe? Que a gente vai, é que a gente tá falando aqui, né? Tudo que você explicou até agora. Não, mas pode começar também, mas é que está sendo muito bom, porque tudo que você trouxe é aquelas coisas que às vezes a gente está aí na doutrina há tanto tempo e ficam alguns questionamentos assim que vai passando, e quando a gente vê, a gente já está há alguns anos e o básico mesmo ainda não sabe discernir, né? Então está sendo maravilhoso. Pode continuar, Jorge. Inclusive, a Fátima de Paula colocou aqui, fantástico o jeito lúdico do Elahá ensinar. Então, pode ficar à vontade. Então, vamos em frente. Então, muito bem. Já morreu, já está do lado de lá, achava que estava certo do lado de cá, se transpôs para o mundo espiritual e começou a descobrir que estava errado.
Meu Deus, o que eu fiz? Eu não podia ter tratado minha mãe desse jeito. Eu não podia ter deixado essa oportunidade passar. Como eu fui cruel, como eu fui indiferente. Nossa, eu fui um pai horrível. Então, todos esses processos que antes estavam bem resolvidos na nossa cabeça, eles vão sendo revistos. A gente vai revisitando as nossas condutas e vai mudando a maneira de pensar. Nossa, isso aí não está legal, não, o que eu fiz. Eu guardei muito ódio de determinadas pessoas. Eu fiz muita coisa errada. E aí, um sentimento de angústia visita o espírito. E então a gente vai entender a questão 614 de O Livro dos Espíritos, que vai nos contar que o homem, quando se afasta da lei de Deus, se torna infeliz. Ou seja, quando eu me afasto da lei de Deus, quando eu me afasto do amor, quando eu me afasto do bem, eu sou infeliz. Então, se eu, na minha vida física, se eu não amei, se eu não vivi todo o bem que eu poderia fazer, isso vai me gerar processos de culpa e de dor do mundo espiritual. E se eu passo por um processo de dor, eu não sou feliz. Como diz o Fagner, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Por quê? Porque eu preciso viver o amor para que eu consiga ser feliz. Não tem como. Eu posso até dizer, sem medo de errar, que é impossível ser feliz sem amar. Impossível. Eu posso sentir prazer, ter momentos de alegria, mas felicidade. A felicidade é a consequência do amor. Consequência, não tem jeito. Então, o desejo de ser feliz vai empurrar o espírito a tentar se resolver. Eu tenho mágoa de alguém, preciso me reconciliar. Eu fiz uma coisa errada, eu preciso resolver. Por quê? Porque eu tenho sede de felicidade. E todos esses processos mal resolvidos, eles deixam sequelas em mim. Então, vamos voltar para o corpo espiritual. O corpo espiritual não era a crença que eu tinha sobre mim mesmo? Se o corpo espiritual, corpo mental, se o corpo mental era a crença que eu tinha sobre mim mesmo, na minha mente tem uma imagem do que eu acho que eu sou. Então eu digo assim, eu sou um criminoso, eu sou um desgraçado, eu matei com essa mão, foi com essa mão que eu matei, eu matei. Aí o espírito entra em crise pela culpa que sente, pelo mal que praticou. Enquanto na Terra, gente, eu matei mesmo, mato de novo, porque comigo é assim, eu mato e mato mesmo. No mundo espiritual, ao perceber como é que a lei funciona, o espírito entra num processo de crise e o perispírito dele, que se modela no corpo mental, começa a ficar atrofiado. Então, no mundo espiritual, quando eu olho para os espíritos, eu sou capaz de saber o que se passa no interior deles só olhando o perispírito. O perispírito é o espelho da mente. Ele não é a mente. Ele é o espelho da mente. O perispírito não é a memória. Ele é o espelho da memória. Tem muita gente que diz que a memória está no perispírito. Não é verdade. O perispírito não pensa. O perispírito é um corpo. Então, o perispírito não guarda a memória. Mas isso está dito, não. Ele expressa a memória. O que o espírito pensa, o corpo mental representa e o perispírito mostra. Quando eu olho para o perispírito de alguém, eu digo, eita, que esse aí falou demais, né? Olha só como é que ele está. A língua deformada. O outro que tinha o problema da gula, apresenta o sistema digestório todo comprometido. O que se excedeu no campo da sexualidade, apresenta os órgãos sexuais comprometidos. Aqueles de nós que fomos cruéis, sanguinários, apresentamos as mãos deformadas, marcadas por sangue. Os que usamos a mente para planejar o crime, a perversidade, o mal, nos apresentamos dementados, enlouquecidos.
Não é ninguém que vai lá e diz, eu vou entortar tua mão, eu vou entortar teu pé. É o próprio espírito que provoca em si mesmo as consequências das culpas que ele armazena dentro de si próprio. E com isso, ele constrói uma representação no perispírito daquilo que está dentro dele. Eu olho para o perispírito, eu consigo ver a síntese daquela criatura. Está tudo expresso. E isso, assim, é muito interessante, porque no mundo espiritual a gente não tem como se esconder. Você vê que, geralmente, quando pintam quadros que falam das almas depois da morte, no julgamento, está todo mundo nu. E é verdade. As almas ficam todas desnudas no mundo espiritual. Elas perdem todos os títulos. Elas são simplesmente o que são. Eu não tenho nada contra ela, não, tá? Mas a rainha da Inglaterra, quando ela chegou lá, ela chegou só Beth. Beth. A rainha ficou no meio do caminho. Ela é Beth, só a Beth. Não tem rainha, ela acabou. Agora, uma pessoa que passa 90 anos ouvindo que é rainha, 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 para você se despedir disso deve ser complicado. Então, nós vamos no mundo espiritual nos apresentar como somos. Não será preciso que ninguém venha nos julgar. Tem uma imagem no judaísmo que eu acho muito legal. Eu vou falar agora de judaísmo. Não é espiritismo, judaísmo. O judaísmo diz o seguinte, que depois da morte a gente vai vestir uma túnica branca. Todo mundo veste a mesma túnica. Com uma diferença. Cada dia que você não fez todo o bem que poderia, abre um buraquinho na túnica. Entendeu? Se nesse dia você não fez todo o bem que poderia, abre um buraquinho. Então, tem gente que vai estar lá só o filó, porque não tem mais onde botar buraco na túnica, porque não aproveitou os dias para fazer todo o bem que poderia. E é como se estivesse desnudo. Na medida em que a gente vai fazendo o bem, a gente vai naturalmente se apropriando da capacidade de expressar um perispírito melhor. Quando a gente fala de espíritos que apresentam um perispírito luminoso, não foi ninguém que veio lá e enroscou uma lâmpada dentro dele assim para ele poder ficar luminoso. Não é. O espírito não ganha luz. Todos já éramos luz desde o princípio. Só que, embora nós fôssemos luz, nós cobrimos a luz com a lama das nossas imperfeições. A luz está acesa lá dentro, mas coberta pela lama. Na medida em que a gente vai melhorando e vai lavando a lama da imperfeição, a luz que já existe, porque vós sois a luz do mundo, porque eu sou a centelha feita à imagem e semelhança de Deus, essa luz vai se revelando e eu vou apresentando luminosidade que o espírito não ganha. Nenhum espírito ganha luminosidade. O espírito perde opacidade. Quanto mais ele evolui, mais o perispírito dele vai ficando mais sutil e a luminosidade que já existia desde o momento em que ele foi criado começa a se expressar progressivamente. É confuso o que eu digo? Não? Intenso, mas está indo. Então, vamos lá. Vamos lá. Só que assim, o Livro dos Espíritos fala para nós que a vida verdadeira é a vida do mundo espiritual. Essa aqui não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é lá, não é aqui. Então, se a vida verdadeira é lá, e se é possível evoluir no mundo espiritual, não é? A gente não consegue evoluir no mundo espiritual? Consegue. Tanto que o André Luiz melhorou de como ele era para como ele está, ele melhorou. Então, dá para evoluir no mundo espiritual. Vamos juntar essas duas coisas. Olha só, João Batista. Se a vida verdadeira é a do mundo espiritual, e se eu posso evoluir no mundo espiritual, tem uma pergunta que não pode escapar. Por que vem? Por que encarna? Se a vida verdadeira é lá, se eu posso evoluir no mundo espiritual, cara, por que vem? Porque não fica de uma vez logo lá e evolui.
Por que esse negócio de vir para cá, para ir para lá, para vir para cá, para ir para lá? Por que não fica logo lá? Vida verdadeira, evolui lá, não precisa vir. Você tem uma razão. É porque eu não sei se eu mudei. O André Luiz, ele evoluiu no mundo espiritual. Mas eu faço uma pergunta: será que evoluiu mesmo? Ou será que ele pensa que evoluiu sem ter evoluído? Porque o espírito pode se iludir sobre si mesmo, sabia? A gente pode achar que mudou e não mudou. Eu quero ver o André Luiz aqui, pagando boleto, pegando ônibus, tendo que enfrentar a fila do pão, emprego, confusão, tumulto da cidade grande. Se ele vai continuar dizendo, não, vamos amar. Eu quero ver ele aqui. Então, qual é a razão pela qual o espírito encarna? Eu preciso acessar o meu eu profundo. Eu preciso saber o que de fato tem na intimidade do meu coração, porque lá no mundo espiritual eu me engano. O ego nos trapaceia. E eu digo, não, eu já perdoei tranquilo. Isso, nem sinto mais raiva dele. Estou tranquilo. Bebida, então, nem sinto atração. Estou tranquilo. Mas não é verdade. Às vezes eu ainda tenho fragilidades. E então, o próprio André Luiz, né, Jorge, quando ele vai fazer uma visita à esposa, achando que já estava, né, muito seguro de si, né, um processo evolutivo tranquilo, compreendendo todas as situações, né, ele falha. Né? Exatamente. Capítulo 49 e 50 do livro Nosso Lar. Ele vai falhar. Por quê? Porque ele crê que ele está melhor do que ele de fato esteja. O mundo espiritual nos ilude. Então, eu preciso de uma prova real. Eu quero saber como eu estou. Só tem um jeito de saber como é que você está, meu querido. Mergulha na carne. Vem para cá, vem testar. Isso aqui é igual um Big Brother. O cara vem para cá e ele, quando entra na casa, ele vai lidar com as pessoas e ele pensa, eu vou tirar de letra. Então, entra para você ver como é que é. Se você tem estrutura emocional para lidar com a vida como ela é. Então, a gente encarna no planeta por 3 razões. Primeira, para esquecer o que eu fiz para os outros. Eu preciso esquecer, senão não tem paz. Segundo, para esquecer o que os outros fizeram para mim, senão eu não vou conseguir perdoá-los. E terceiro, para que os outros esqueçam o que foi que eu fiz para eles. E sim, aí é legal. Eu vou encarnar e vou ter como irmão, primo, pai, mãe, pessoas difíceis da minha convivência que vão fazer parte da minha história. Então, eu preciso renascer, porque eu preciso esquecer. Eu preciso reencontrar com as minhas histórias. Eu preciso rever os caminhos que eu trilhei no passado para saber se agora eu já resolvi. Isso tem um jeito de reencarnar. Experimentando um processo reencarnatório. É coisa complicada, porque na hora que a gente vai renascer, esse meu perispírito, com as mazelas que ele tiver, ele vai se assentar sobre o corpo físico. Aquele ovo fecundado que a gente recebia o perispírito, e o espírito, né, com o perispírito para ser o modelo organizador biológico, ele tem problema, tá? Porque eu fui uma pessoa que cometi muitos desatinos no passado. Nossa, eu matei, eu roubei, eu fiz muita crueldade. Meu perispírito está todo sequelado. Eu estou cheio de mazelas. Então, nós, na visão da doutrina espírita, nós não somos só filhos biológicos dos nossos pais. Nós somos filhos do nosso pai e da nossa mãe, mas nós temos uma segunda dimensão. Nós também somos filhos de nós mesmos. Porque o nosso próprio passado se imprime no material genético. Isso se imprime dentro de um processo que a biologia chama de mutação. Durante o mecanismo da embriogênese, as células vão se dividindo, dando origem às células filhas. E num dado momento, quando uma célula se divide,
a energia perturbada do perispírito, que está tentando fazer o papel de organizador biológico, joga uma energia perturbada e esta célula se divide de maneira errada. Os cromossomos não se dividem de maneira certa. A célula, então, apresenta um DNA que não é o original. Consequentemente, ela não vai obedecer o comando da formação de um corpo sadio. E o indivíduo renasce com sequelas. Corpo mal formado, faltando um pedaço do corpo, uma anomalia orgânica que vai acontecer com ele. Então, essa é uma das primeiras consequências que a gente pode ter. Por quê? Porque nós somos filhos do nosso pai e da nossa mãe, mas eu sou também filho de mim mesmo. E às vezes a gente diz assim, poxa, minha mãe me gerou esse DNA horroroso e eu herdei esse problema que eu tenho por causa da minha mãe. Tenho ódio da minha mãe, porque foi a minha mãe que me deu esse fígado todo bichado que eu tenho. Não é verdade. O fígado doente que eu posso ter, o olho problemático, um órgão sexual que não garante uma reprodução sadia, um órgão qualquer do corpo que não apresente as características que são adequadas para aquilo que se poderia esperar dentro de uma vida saudável, não pode ser culpa dos pais. A gente não pode transferir para os nossos pais, porque nós somos herdeiros de nós próprios. Então, o mecanismo da lei se encarrega disso. Estou puxando o fio da história. Eu estou encarnado, cometo erros, mutilo a minha consciência, vou para o mundo espiritual, percebo que estou errado, mutilo o perispírito. O perispírito mutilado vai formar um novo corpo, porque eu preciso reencarnar, e ao reencarnar, essa mutilação do perispírito se imprime no corpo físico. E eu renasço sequelado. O meu erro do ontem foi para o mundo espiritual e volta no corpo seguinte. No livro Memórias de um Suicida tem uma coisa bem interessante lá. Lá eles contam assim, que existem determinados suicidas que eles chegam tão comprometidos no mundo espiritual que os mentores dizem assim, se nós formos esperar com que ele se reorganize completamente para começar o atendimento, vai dar muito tempo para fazer isso. Vai demorar muito. Façamos o seguinte, vamos encarná-lo logo. Mas ele está muito sequelado, mas é melhor. Então, eles pegam um espírito muito sequelado, com bastante traumas no perispírito, e conduzem para a reencarnação, sabendo que ele vai formar um corpo profundamente sequelado. Às vezes com lesões cerebrais, com lesões físicas severas, sem a condição de ter uma vida social. Vai viver até uma existência, às vezes, curta. Ele encarna todo sequelado, todo improdutivo, mas espiritualmente é uma solução absurda. Vai viver uma encarnação curta. Dias, meses, às vezes alguns anos. E essas entidades elas vão renascer dentro de um cenário que, para quem olha a vida material, vai dizer, nossa, mas como é que pode Deus mandar um espírito nessa condição, coitado? Não vai servir para nada. Não vai servir porque o perispírito vai se derramar sobre o corpo físico e vai mutilar o corpo físico. Mas o corpo físico vai modelar o perispírito de volta. Quando ele volta para o mundo espiritual, ele volta bem melhor do que ele entrou. Não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer. O perispírito estava assim. Ele recebe um corpo assim. Quando o perispírito encontra um corpo perfeito e ele está bem deformado, ele deforma esse corpo e o corpo fica assim. Nem fica como era o perispírito, mas sofre muitas mutações por conta da presença do perispírito. Vai viver um tempo nesse corpo deformado. Quando ele se desprender do corpo, o perispírito já volta assim, ó. Não é mais assim. Ele já aprendeu, já está melhor. Aí vem para uma nova encarnação. Agora ele vem assim para um corpo assim. Quando o perispírito assim vem para um corpo pleno, assim, razoavelmente perfeito, quando ele encaixa, ele entorta e o corpo nasce deformado. De repente, ele vai até viver a vida com algumas sequelas, mas vai viver.
Mas quando ele desencarnar, o perispírito já está melhor. Se ele ficasse só no mundo espiritual, ele ia ficar na condição inicial muito mais tempo. Então, aproveita-se as encarnações que são chamadas de reencarnações imediatas para acelerar a recomposição do perispírito em função das dores, das sequelas que os espíritos experimentam dentro dessa condição. Isso não representa todos os casos. Nós temos um segundo grupo de casos. Esse primeiro grupo de casos que eu falei são os que estão sujeitos à lei de causa e efeito. O Márcio está colocando um negócio importante aqui, é isso mesmo. As mazelas do corpo vão corrigir o perispírito. Quando vai formar o corpo, o perispírito modela o corpo. Então, quando vai encarnar, perispírito modela o corpo. Aí, perispírito fica no corpo muito tempo, quando o perispírito sai, pega o formato do corpo. Então, ele vai lavando, vai melhorando, vai desentortando, seria isso, né? Cada tentativa ele vai melhorando progressivamente até ter a mínima condição de reencarnação. Aí, quando a gente vê uma criança que tem algumas sequelas, mas que tem uma vida, já é uma vitória, hein? Já conseguiu chegar. Nas encarnações anteriores estava mais sequelado, já está em condição. Anda trôpego, fala com dificuldade, tem dificuldade de coordenação motora, mas já está bem melhor. Está se reconstruindo. Que legal. Mas estes casos, Cristina, esses casos aí são os casos em que a gente renasce dentro do mecanismo da lei de causa e efeito, o mecanismo da chamada lei de justiça. Porque a lei de justiça, ela tem duas faces. Ela tem a lei de justiça e tem a lei de amor. Justiça, amor e caridade, né? Então, as duas faces. Quando o espírito está naquela condição, lembra aquela condição que o Márcio falou do amigo dele, que se transformou e tal? O amigo dele fez uma caminhada bacana, mas o outro que não fez, ele veio linearmente, sem fazer grande progresso, esse cara vai reencarnar, tá? E para esse cara, os processos reencarnatórios serão mais rígidos. Casos como esse, em que a pessoa está muito endurecida, a lei de causa e efeito, ela se apresenta bastante severa e faz com que os indivíduos renasçam dentro de um cenário onde o corpo apresenta grandes lesões, mutilações físicas, restrições orgânicas, dificuldade de poder se expressar, sequelas graves do ponto de vista físico. Aí nós temos uma outra condição. Qual é a outra condição que a gente tem? É o caso do amigo do Márcio, que caminhou, se desenvolveu e hoje está numa condição bem mais elevada. Para aqueles de nós que já somos sensíveis ao mecanismo da vida, não é necessário experiências tão dolorosas. Então, se insere aí um terceiro elemento. Eu sou filho do meu pai, eu sou filho de mim mesmo, mas eu sou filho de Deus. A lei de justiça agora vai se banhar de misericórdia. Eu cometi equívocos, eu errei, eu tenho muitos erros, mas os espíritos olham e dizem, mas ele tem condição de fazer muita coisa boa. Tem um valor enorme. Ele é muito fuxiqueiro, mas ele é um excelente professor. Mas como ele é fuxiqueiro, ele nasceria com a garganta toda destruída, porque ele é muito fuxiqueiro. Ele está com a língua no mundo espiritual toda deformada. Mas você explica muito bem, você é um excelente professor. Vou fazer o seguinte, então. Você vai renascer melhor do que mereceria, porque nós temos uma proposta para você. Você deveria nascer gago, mudo, com lábio leporino, sei lá, com uma série de sequelas. Não vai. Você vai nascer saudável, mas tem um compromisso para assumir. Você vai fazer um trabalho no bem maravilhoso. Então, eu posso negociar com o espírito, substituindo as doenças por serviço. E vou falar sem medo de errar. Nós estamos todos nessa condição.
A condição espiritual que nós estamos é aquela na qual a gente teria que ter sequelas físicas que não apareceram em troca de serviço. Se alguém já viu reunião mediúnica, deve ter encontrado um espírito que diz assim: é um absurdo ele estar sadio. Ele não deveria estar saudável. Ele deveria ter vindo todo torto pelo mal que ele fez. Eu me revolto de ver ele todo saudável com tanta maldade que ele produziu. Ele não podia ter esse corpo saudável que ele tem. Já viram isso mediúnico alguma vez? Isso é porque o espírito está inserido no programa do acréscimo de misericórdia. Alguém disse: você deveria nascer todo sequelado, todo sequeladinho, mas vai nascer saudável. Mas vai fazer um trabalho na periferia. Vou colocar você lá no grupo de Fraternidade Espírita Frei Germano, para você fazer um trabalho, e você vai com um corpo saudável para você poder trabalhar. Se você vier todo sequelado, você não vai dar conta, então você vai nascer com saúde para fazer um trabalho. Então, nós nascemos com o corpo saudável, mas a alma continua doente. No livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, ele trata isso num capítulo chamado Predisposições Mórbidas. Ou seja, o corpo nasce sadio, mas o espírito continua doente. Se a criatura não se transformar, não se modificar e não aproveitar a oportunidade, vai dar problema. Se ela se transformar, ela corrige a matriz perispiritual dela e ela fica saudável. Se ela não corrigir, o bombardeio do perispírito na direção do corpo vai adoecer o corpo mais tarde. Vai ter um câncer, vai ter uma sequela qualquer, porque o bombardeamento não vai cessar. E embora ele não fizesse um corpo de origem doente, o corpo vai adoecer, porque a alma enferma não deixará o corpo em paz. O indivíduo poderá adoecer. É confuso o que estou falando, Juliana? Não estou ouvindo nada. Não estou ouvindo nada. Não estou ouvindo. Agora estou. Fale. Não, não estou ouvindo. Tudo bem. Não está saindo. Tira o fone. Está me ouvindo, Jorge? Sim, a você estou, mas a Juliana não. Ela está falando que... Peraí. Isso. Ela está dizendo que não tem como não acreditar em reencarnação, né? Porque a vida é muito viva, né? Fica uma redundância, mas, né, a gente não tem, talvez, outras palavras, né, para duvidar, né? Porque é uma explicação muito lógica. Não tem nada de fantasioso, ou né? É muito lógico isso tudo, faz muito sentido. E para terminar, que o nosso tempo acabou, só para terminar, eu quero dizer o seguinte: o sujeito cometeu uma série de deslizes, muitos deslizes, mas como ele pode fazer muita coisa no bem, o corpo veio saudável. Mas o espírito não está curado, o espírito continua doente. E como o espírito está doente, a mente é doente, porque a gente não consegue curar a mente. Eu não consigo arrumar, eu arrumo o corpo, porque o corpo é o corpo. Mas a mente, os espíritos não conseguem arrumar. Então o cara renasce com trauma, sequela, depressão, medo, fobia, ansiedade, angústia, ideação suicida. Porque essa parte está dentro da alma. O espírito não pode, os mentores não podem chegar lá e dizer: eu vou tirar a ansiedade dentro da sua cabeça. Mas ele pode te dar um corpo saudável. Ele pode permitir com que você renasça num corpo melhor do que você mereceria. Mas a mente não tem como. A mente vai ficar como ela é. Por isso, tanta perturbação no dia de hoje. Tanta loucura, tanto desequilíbrio, tantas coisas esquisitas. Por quê? Os corpos estão saudáveis, mas as mentes estão profundamente enfermas. Profundamente enfermas. E só para terminar, para não deixar, porque não vou deixar a ponta solta, é rapidinho.
Nem toda doença é fruto de equívoco do passado, tá? Eu posso ter uma doença que não é porque eu matei alguém. Eu sou a vítima magoada, porque a mágoa também adoece, viu? Ele me furou, ele me furou, ele me furou aqui, ele me furou. Aí todo mundo espiritual, ele me furou, ele me furou. Eu reencarno com sequela. Mas eu era a vítima, só que eu era a vítima magoada. A vítima magoada também gera sequela. Por isso que a gente não pode ter ódio, não pode ter mágoa, porque isso também gera. Não é só o algoz que vem com o corpo deformado. Eu posso também ter sequela da mágoa. Pessoas que se magoam, que se entregam à mágoa, elas também podem ter sequelas orgânicas na mesma encarnação ou na próxima. E para terminar, para fechar, existem as doenças missionárias. Nem todo mundo que nasce com lábio leporino obrigatoriamente tem débito com a lei. Nem todo mundo que puxa de uma perna tem débito com a lei. Nem todo mundo que vem com um pulmão só tem débito com a lei. Existem muitas pessoas que vieram para prestar um grande serviço à humanidade, dando exemplo de como a gente pode fazer muito com pouco. Irmã Dulce tinha um pulmão. Nunca dormiu numa cama, dormia deitada numa poltrona. O sonho dela era dormir deitada, ela não podia porque faltava ar. Chico não tinha um olho e o outro era problemático. Dona Ivone do Amaral Pereira tinha marca-passo. Divaldo Franco sofre de angina. Quantas pessoas na humanidade experimentaram provas severas e deixaram um contributo maravilhoso? Nós hoje temos o alfabeto Braille. Braille nasceu saudável e era filho de um homem que trabalhava como curtidor de couro numa oficina. Com 3 anos, ele foi brincar com a pespontadeira do pai, a pespontadeira bateu num olho e infeccionou o olho dele. Ele ficou cego de um lado. A infecção de um olho passou para o outro, ele ficou cego dos dois. E ele inventou o alfabeto Braille. Cego. Quantas contribuições pessoas que passaram por enfermidades severas deixaram para a humanidade? Nós não podemos trabalhar, mesmo com o conhecimento espírita, na ilusão de que é doente, deve ir para a lei. Negativo. Eu tenho almas luminosíssimas que são doentes para mostrar para nós que mesmo nas dificuldades e limitações que o corpo lhes oferece, nem por isso desistem de fazer o bem. Tá bom? Aqui a gente termina. Jorge, a gente não tem nem palavras, né, para agradecer por tanto esclarecimento. Eu vou compartilhar aqui com você, né, os agradecimentos, né, aquilo que todos estão falando sobre a sua palestra, sobre, né, o quanto foi edificante, o quanto contribuiu. Não é para esse momento, né? Assim, é para a vida, né? Então é um incentivo aí para que a gente tenha cada vez mais consciência, né, de que podemos fazer, mas a colheita vai vir, né? E essa colheita nós estamos também intrínsecos nela, né? Porque uma hora nós também vamos nos cobrar. E essa cobrança pode não ser tão simples assim, né? Antes fosse só a cobrança externa, talvez fosse mais fácil, né? Então, assim, muitos agradecimentos, né? Ju, você quer falar alguma coisa? Estou vendo se meu áudio funciona. Tá me ouvindo agora? Ah, eu faço das minhas palavras da Ana, porque assim foi maravilhosa, a gente muito esclarecedora, né? Com certeza bastante esclarecedora. Foi o que nós dissemos, a doutrina, essa doutrina espírita, ela nos promove, você disse isso, né? Todo esse esclarecimento, a ciência para a gente, a fé raciocinada,
nos possibilitando compreender. E não dá para voltar mais, né? Agora a gente já aprendeu. Foi o que você falou, né? Agora a gente já tomou aquela pílula do Exato. Matrix. Exato. E agora é seguir em frente com... É fácil? Não. Mas estamos aqui por alguma razão, né? Com certeza. E a nossa vontade era de continuar aqui, eu acho que durante muito mais tempo, porque além, né, de você ter uma didática, né, que não nos cansa, o assunto também é muito vasto. E nós gostaríamos de continuar, porque cada vez mais vão vir mais esclarecimentos, né? Mas o tempo terreno, né? Ele nos cobra aí, e, bom, e com certeza, acho que todos que estão na live aí conosco fazem coro, porque vamos convidá-lo novamente, com certeza, né? Então, agora que você já faz parte né, dos amigos do Frei Germano, certamente iremos trazê-lo novamente, né? E quero externar aqui que a forma como você nos recebeu foi muito gratificante, né? Foi imediato. Então, assim, gratidão por tudo, né? Desde o primeiro contato até esse momento agora e até os momentos vindouros. Muito obrigado, Jorge. Está sem som. Você está sem som. Então vamos orar. Senhor das nossas vidas, ensina-nos a interpretar nos dias que tu nos ofereces na carne as oportunidades de vivermos aquilo que sabemos. Auxilia-nos no propósito de vivermos verdadeiramente o que tu já nos ofereceste como conhecimento, a fim de que as ilusões do mundo, os convites do planeta em que vivemos, não nos sejam mais atrativos do que o desejo de ser verdadeiramente feliz. Por isso te pedimos, Senhor, fortalece-nos o espírito, a fim de que consigamos descobrir claramente as oportunidades de serviço que se escondem no lar em que habitamos, aprendendo a decifrar os enigmas da vida, restaurando as relações rompidas, resgatando aqueles que hoje se encontram afastados de nós e realizando nos dias que tu nos ofereces o grande trabalho de transformação que tu espera há milênios que nós assim façamos. Por essa oportunidade extraordinária que tu nos ofereceste nesta existência de travarmos contato com a mensagem espírita, nós te rendemos graças e te pedimos que nos abençoes, que nos protejas, que nos guardes e que nos auxilies para que os nossos espíritos benfeitores tenham mais acesso às nossas mentes, facilitando com que consigamos efetivar aquilo que aqui viemos fazer. Nós, Senhor, nos entregamos inteiramente aos teus cuidados e te pedimos que tu nos guardes sob a tua bênção, iluminando as nossas decisões e fazendo com que cada vez mais estejamos mais desejosos de viver plenamente a tua lei e as verdades que já sabemos. Obrigado por tudo, Senhor da vida, e permanece conosco, envolvendo as nossas almas na tua doce e infinita paz.